Olá, alunos da Horus Faculdades. Estamos aí para mais uma aula online vinculada a cálculo diferencial e integral. Vamos a mais um exemplo. Heloísa Glauci Nathalie Crete deseja fazer um adereço de ouro maciço representado pela função f de x igual a x menos 3 vezes x mais 3. No intervalo de x variando de menos 5 a 5. Sabendo-se que a unidade de medida do eixo das abscissas e das ordenadas é expresso em centímetros, determine o que se pede nos itens a seguir. Letra A. Raízes da função. Qual é a minha função? f de x igual a x menos 3 vezes x mais 3. Realizando a multiplicação de x vezes x, nós temos x ao quadrado. X vezes 3, mais 3x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Pode-se perceber que mais 3x menos 3x acabam se anulando. Resta menos 3 vezes 3 igual a menos 9. Então, a nossa função, de forma simplificada, fica x ao quadrado menos 9. O termo A igual a 1, B igual a 0, C igual a menos 9. Delta, que é o discriminante, é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 9. Menos com menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, o meu discriminante vai ser igual a 36. X, por sua vez, é igual a menos B mais menos raiz de delta sobre 2 vezes A. O B é 0. Então, menos 0 mais menos raiz de 36, porque o meu delta, o discriminante, vale 36, dividido por 2 vezes 1. Raiz de 36 é 6. Então, o meu x vale mais menos 6 sobre 2. Logo, x uma linha, 6 dividido por 2, 3. X duas linhas, menos 6 dividido por 2, menos 3. Tem-se, então, que as duas raízes são menos 3 e 3 por sua vez. Seguindo, letra B, coordenadas do vértice. O que nós temos como coordenadas do vértice? X vértice é igual a menos B sobre 2 vezes A. O B vale 0, então 0 dividido por 2 vezes 1 é igual a 0. Quem é meu Y vértice? Menos delta sobre 4 vezes A. O meu delta nós já calculamos anteriormente que é 36. Então, menos 36 sobre 4 vezes 1 vai ser menos 36 sobre 4 igual a menos 9. Então, o meu vértice vai ter coordenadas 0 e menos 9. 0 no eixo x, que é o eixo das abscissas, e menos 9 no eixo das ordenadas. Letra C, gráfico. O gráfico da função. Então, nós temos aqui uma parábola feliz, porque o coeficiente A, o valor que está na frente do x, é positivo. Parábola feliz. Raízes menos 3 e 3. E o ponto de mínimo seria meu vértice. 0 para o eixo das abscissas e menos 9 no eixo das ordenadas. Letra D. Analisando o gráfico, fragmente as áreas e calcule a área total através de integrais. Nesse caso, nós temos que fazer o estudo do sinal para fazer a fragmentação. Então, do menos 5 até o menos 3 aqui, nós temos que a minha imagem ela é positiva. Do menos 3 até o 3, a minha imagem ela é negativa. E do 3 até o 5, eu tenho que a minha imagem ela é positiva novamente. Então, eu terei do menos 5 até o menos 3, área 1.
do menos 3 até o 3, área 2, e do 3 até o 5, área 3. E vamos lá para as nossas integrais. Então, área 1, integral de x ao quadrado menos 9 de x, variando de menos 5 até 3. Então, eu tenho que a integral de menos 5 até 3 de x ao quadrado de x, menos integral de menos 9, integral de menos 5 até menos 3 de x. Resolvendo a integral de x ao quadrado, tem-se x ao cubo sobre 3, menos 9x, variando de menos 5 até menos 3. Detalhe importante, nós temos aqui uma fração, 1/3. E o 9 é um número inteiro, então tirando o mínimo fica mais fácil proceder, porque evita-se arredondamentos que podem comprometer o resultado final. Então, a perda de arredondamento só vai acontecer no final. Então, tirando o mínimo, obtém-se que a área 1 ela é igual a x ao cubo sobre 3 menos 27x sobre 3, variando de menos 5 até menos 3. Lembrando que na substituição, eu sempre vou substituir o final do intervalo menos o valor correspondente à parte inicial do intervalo. Então, tem-se x ao cubo. No lugar, eu vou colocar o final do intervalo, menos 3 ao cubo sobre 3, menos 27 vezes menos 3 sobre 3. Essa substituição equivale ao final do intervalo, menos a parte inicial. Quem é o início? Menos 5 ao cubo, menos 27 vezes menos 5. Realizando a substituição, tem-se menos 27 terços mais 81 terços, menos 5 ao cubo, menos 125, menos com menos, mais 27 vezes 5, 135. Resolvendo a parte inicial, ou melhor, a parte que corresponde ao final do intervalo, tem-se que menos 27 terços mais 81 terços vai dar um valor equivalente a 54 terços. Menos, resolvendo aqui, menos 125 mais 135, obtém-se 10 terços. 54 terços menos 10 terços, 44 terços, aproximadamente 14,67. 67 o quê? Centímetros quadrados. Área 2. A integral dá o mesmo valor, x ao cubo sobre 3 menos 27x sobre 3. Só que a minha variação de intervalo vai ser de menos 3 a 3. Lembrando, final do intervalo, entra primeiro na substituição menos a parte inicial. Então, aqui, analisando, 3 ao cubo, 27, menos 27 vezes 3, 81. 27 terços menos 81 terços, menos 54 terços. Isso é a substituição da parte final do intervalo. Agora, parte inicial do intervalo. O início é menos 3. Menos 3 ao cubo sobre 3, menos 27 vezes menos 3 sobre 3. Resulta em menos 27 terços mais 81 terços. Resolvendo isso aqui, nós temos 54 terços. Como tem o sinal da diferença entre os dois, eu tenho menos 54, menos 54 vai dar menos 108 terços, igual a menos 36. Como trata-se de área, eu tenho que considerar esse valor em módulo, porque não temos área negativa. Vamos agora à área 3. Integral permanece o mesmo valor algébrico,
No entanto, o intervalo varia de 3 até 5. Novamente, substituindo o final menos o valor correspondente à parte inicial do intervalo, obtém-se o quê? 5 ao cubo, 125, menos 27 vezes 5, 135, tudo sobre 3. Então, essa parte que corresponde ao final do intervalo dá menos 10 terços. Menos o quê? A parte correspondente ao início do intervalo, que resolvendo vai dar menos 54 terços. Menos com menos, mais. Menos 10 mais 54 vai dar 44 terços, também vai dar o valor equivalente a 14,67. Percebo que nesse caso a área 1 e a área 3 dão o mesmo valor. Agora, qual é a área total? A área total pode ser obtida através da integral de x ao quadrado menos 9 de x, intervalo de menos 5 a menos 3, menos integral de x ao quadrado menos 9 no intervalo de menos 3 a 3, mais integral de x ao quadrado menos 9 de x, intervalo de 3 a 5. Por que esse menos aqui? Justamente porque a área 2 deu o valor negativo. Não existe valor negativo para cálculo de área. Isso porque a imagem localiza-se no eixo negativo das ordenadas. Então, temos o quê? A área 1 deu 44 terços, menos 108 terços, que é da área 2, mais 44 terços. Menos com menos, mais, fazendo-se a adição de tudo, obtém-se 196 terços, que é aproximadamente 65,33 centímetros quadrados. Outra maneira que, modéstia à parte, eu considero mais fácil, seria o seguinte: área 1 em módulo, área 2 em módulo, área 3 em módulo, e faça a adição dessas áreas, obtendo-se 196 terços, que é aproximadamente 65,33 centímetros quadrados de ouro utilizados para a confecção do adereço. Letra E, pede-se o volume do adereço. Considera-se que o adereço seja um prisma e que terá a espessura de 3 milímetros. Informação importante: o volume de qualquer prisma pode ser calculado através da área da base vezes a altura. Nós já calculamos a área da base, que é 65,33. No entanto, a espessura está expressa em milímetros. Então, eu tenho que dividir por 10. Por que por 10? Para converter em centímetro. Então, realizando-se a multiplicação, obtém-se um volume de 19,599 centímetros cúbicos, aproximadamente 19,6 centímetros cúbicos. Seguindo, eu quero saber a massa de ouro utilizado na confecção do adereço de ouro maciço. Como é de ouro maciço, a densidade do ouro puro é de 19,3 gramas por centímetro cúbico. Então, a massa, como eu determino ela? Pego o volume, multiplico pela densidade, que nos dá uma massa de 378,2607 gramas. Quer dizer, aproximadamente 378,26 gramas. Mas, se o ouro tem seu valor atribuído por grama R$ 251,97, qual o custo total do adereço? Então, o custo total do adereço é só pegar o valor por grama, multiplicar pelas gramas utilizadas na confecção do adereço. Então, o custo total seria de R$ 97.310,35. Espero que tenham entendido a explicação
Até a próxima. Um forte abraço a todos.